Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do MB Podcast, o podcast do Mário Bartolomeu. Olá, esse é o episódio número 4, exatamente, e hoje nós vamos falar sobre medicina, coisa que eu gosto, vamos falar sobre sonhos. E no programa de hoje eu tenho a honra de convidar um dos meus alunos, né, que aprovou em medicina, Fernando Lutumba. Como é que é, Fernando? Prazer, doutor. E então, como estás? Estou ótimo, graças a Deus. De dizer que estamos aqui para responder o convite do Dr. Mário Bartolomeu. Como sempre temos dito, aos mestres internos serão sempre mestres internamente. Então, muitos se curvam grande, ou seja, diante de grandes reis, devido ao seu poder. Outros ainda se curvam diante de grandes celebridades devido à sua fama, mas eu me curvo diante de Deus, o soberano, o compassivo e o misericordioso. Depois de tudo isso, é uma honra estar com meu mestre, mentor, que nunca se cansou de mim. É um prazer, doutor. Mais uma vez. Epa, muito obrigado, mano. Muito obrigado mesmo. Olha, o Fernando Lutumba é um exemplo de resiliência, né? É um exemplo de superação. Por quê? Porque ele sempre sonhou em ingressar para o curso de medicina. E passaram-se muitos anos, houve muitas quedas, mas ele sempre manteve firme e reto no seu caminho. Por isso é que você me inspira. Porque és meu conterrâneo, porque és do Ija também. Exatamente. E carregas na veia o meu sangue, o sangue da resiliência. Eu também sou uma pessoa que não desiste, tá sabendo, né? É verdade. É uma honra, de facto, mais uma vez, não é? Ter que se sentir, não é? A transportar a mesma energia que o doutor. É uma grande honra. Espero que durante a minha nova trajetória agora na Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, sem esquecer a mais antiga e prestigiada Casa do Saber Médico em Angola, e desde já convidar a todos que sonham em ser médico a fazer os exames de acesso nos próximos anos. E claro, com a melhor mentoria que existe, com o Dr. Mário Bartolomeu. Exatamente. Olha, Focus em Medicina é a maior comunidade de jovens obcecados por medicina. Então, se tu queres ser o próximo aprovado em medicina, siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, também estamos no YouTube, onde nós trazemos conteúdo de muita profundidade. E também adira, né, ao nosso plano, ao nosso programa de preparação, que vai já que estará disponível já no próximo ano, em março. Então, se você quer se preparar conosco, estudar conosco, entre na maior comunidade de jovens obcecados por medicina. E antes de a gente começar, já te peço, subscreva no canal agora mesmo, né? Dá um like no vídeo para que a plataforma entenda que o conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas. É importante que esse conteúdo chegue a mais pessoas para inspirar outras pessoas também. E já, Fernando, te pergunto, faço uma pergunta já para começarmos a introduzir a nossa conversa, que vai ser uma conversa muito interessante. Okay. Será que existem limites para alguém no que diz respeito ao sonho? De facto, é uma pergunta interessante. Limitações são defeitos que nós criamos nas nossas mentes. Não existe limitação. Medicina não é desejo. Desejos são intenções superficiais. Medicina é um sonho, e sonho é um projeto de vida. Por ser um projeto de vida, exige muita persistência, mas muita persistência. Portanto, não existe limite. Exatamente. Eu sempre digo que, o limite somos nós quem colocamos. Geralmente a pessoa já vai em algum lugar, vê que há muita gente concorrendo para aquilo, ele automaticamente cria um bloqueio, fala, não, eu não vou conseguir fazer isso. E o cérebro simplesmente responde ao desejo dele. Se ele acha que não vai conseguir, o cérebro também poupa energia, sim, ele, já que não vai conseguir também, e com o passar do tempo, ele experimenta o fracasso. Exatamente. Porque eu te vi
quando nós nos conhecemos de forma curiosa, porque quando você estudou na mesma escola que eu, lá no IGE, Exatamente. mas eu não te conheci quando eu estava lá. Foram eras diferentes. Sim, foram eras diferentes. Eu saí lá primeiro, depois você saiu. Mas depois, quando chegaste aqui em Luanda, acredito que você já saiu do IGE com esse fogo dentro de ti em fazer medicina na UAN, né? Exatamente. Falando um pouco dessa experiência, queria também agradecer, não é, ao corpo docente do Instituto Técnico de Saúde do UIS, vulgo IMIS, não é? Nos conferiram uma formação fulcral que nos serve sempre de base para todos os lugares onde a gente vai. Então, um forte abraço a todo o corpo docente desse Instituto Técnico de Saúde. Eu fiz o estágio curricular em Maquela do Zombo, doutor. Ok. Então foi por lá onde nós mantivemos muitos diálogos saudáveis, inclusive com o doutor Balele, não é? E nós ficamos a falar do doutor. Ah, ok. Sim, nós ficamos a falar do doutor Mário. O doutor Mário está em Luanda e, de facto, está na faculdade de medicina. Ele saiu na casa-mãe, que é o IMIS na altura. Yeah. Então nos sentíamos inspirados a seguir os seus passos. Foi dali que, sem mais perca de tempo, então, pesquisamos o nome do doutor nas redes sociais, encontramos e ficamos a trocar mensagens. Então foi uma coisa natural e as boas energias sempre têm a tendência de se aglutinar e foi isso que aconteceu. Exatamente, porque eu vejo muitos jovens hoje em dia preferem, em vez de aprender com quem ou com quem tem aquilo que ele quer, em vez disso preferem competir, né? Preferem atacar, querer competir. Qual a leitura que você faz em relação a isso e qual o conselho que você dá às pessoas que tendem em sentir inveja, tendem em querer competir com alguém que tem um brilho e está a alcançar um objetivo que se calhar também faz parte dos seus objetivos? Primeiro, reconhecer que a competição tem um lado positivo. Isso leva pessoas ao desenvolvimento. O espírito de competir leva pessoas ao desenvolvimento. Mas, não obstante a isso, existem limites nesse caso aqui, porque nós não podemos competir com quem realmente são os nossos mestres. O Dr. Mário hoje em dia é médico, deduzimos já é médico, mas nunca poderá ter o prazer de competir com os nossos professores, não é? Exatamente. É sempre como temos dito, os professores são os únicos profissionais que formam todos os outros profissionais. Então não há por que competir com aquele que nós temos certeza que podemos aprender. Portanto, se é para aprender, nos curvamos a essas pessoas, sentamos e aprendemos. Quem nunca se senta para aprender, nunca irá se levantar para ensinar. Portanto, na minha perspectiva analítica, não existem intenções de querer competir com quem não estamos cientes de que pode nos ensinar. E foi isso que aconteceu realmente. Realmente foi isso que aconteceu e é algo natural. Não podemos desafiar. Conhecimento é bom, partilhá-lo é melhor. Então, quando eu estou na posição de aluno, me sinto mais confortável, porque vou absorver mais conhecimento, é lógico. Certo, certo. E, eu me lembro muito bem você tinha muito, você é um estudante que tem muito potencial. Já tem muito potencial, não só, tens a capacidade de aprender, porque você tens a capacidade de aprender e tens a vontade, tens a energia de querer saber mais, porque sabemos que o conhecimento é infinito. Exatamente. Ninguém atinge o limiar do conhecimento. Ok. Exatamente. Então somos eternos aprendizes. Por mais que você seja um gênio, mais que você seja um superdotado, nunca vai conseguir atingir o limiar do conhecimento. Então você tem essa energia de querer ir atrás, de querer sempre procurar alguém que tem, que alcançou um objetivo que você também quer, e isso é impressionante. Okay. Isso vai fazer com que você chegue muito longe. Exatamente. Então agora, eu gostaria que você falasse, né, para as pessoas que tendem a se menosprezar, porque tem muita gente que aparentemente tem uma capacidade de aprender. Exatamente. Você vê, faz uma leitura nele, mas é preguiçoso. Não gosta de estudar. Ele prefere fazer coisas que
de certa forma, podem ser autodestrutivos. Exatamente. Qual é o conselho que você dá a essas pessoas? Começo por dizer que as pessoas precisam enfrentar os medos, não é? Enfrente os seus medos, seja generoso ou generosa, tenha força e não desista dos seus sonhos. Nunca tenha medo do caminho, quiçá medo de não poder caminhar. Estudar é um processo que exige disciplina, rigor e sentido de deveres. A preguiça é a mãe da desgraça, e aqueles que permanecem dormindo fracassarão em todas as suas habilidades. É preciso decisão, é preciso resiliência, é preciso acordar. Dizia o malogrado Dr. Lopes, foi nosso professor no ensino médio. Uma vez ele nos deu uma prova, e a prova era exatamente só uma questão, que dizia: eu não quero saber do porquê que caiu, pelo que quero compreender o que aprendeu com a queda. Ok. Portanto, o mais importante não é o facto, não é a queda, mas o que aprendemos com a queda. E isso é que vai nos fazer levantar. Estudar é um processo de decisão, e que a própria pessoa tem que decidir que vai estudar e seguir todos os parâmetros para estudar. Não há muitos trilhos nisso, não há muito segredo. Estudar tem 3 inimigos, ou seja, 3 amigos e 2 inimigos. Os inimigos dos estudos só são 2, a preguiça e a procrastinação. E os amigos são 3, o rigor, o zelo e o comprometimento. Se cumprires isso, farás o melhor curso do mundo, que é medicina. Falando sobre esse ponto aí, sobre medicina ser o melhor curso do mundo, é uma coisa que é caricato até, porque eu vejo pessoas me ofendendo por eu defender essa teoria, dizendo que medicina é o melhor curso do mundo, mas eu vejo, as evidências estão aí, mas vocês não querem aceitar. Qual é o teu comentário relativamente a isso? Pessoal, medicina é o melhor curso do mundo. Isso não é sobre achismo, isso é um facto. Atenção, medicina é desafiadora. Medicina é um facto, não é achismo. Agora, outras áreas do saber são importantes sim, mas não é melhor. E o que é melhor, não precisa de justificações. Doutor Mário, se vires por ali alguém a justificar tanto que algum outro curso é melhor, então não é melhor. O que é melhor não precisa de justificações. Ah, não, mas a enfermagem, isso é sobre achismo. Alguém pode achar que a enfermagem é o melhor curso do mundo? Sim. Pode achar. Sim. Porque achismo é resultado de análise de quem? Do sujeito. Mas medicina não é sobre achismo. É um facto de que medicina é o melhor curso do mundo. Isso é indiscutível. Só. Porque, eu vejo pessoas inseguras a tentarem fazer confusão quando ouvem eu a dizer que medicina é o melhor curso do mundo. Porque imagina, vamos supor que você vem e me fale que o teu curso é o melhor curso do mundo. Um curso qualquer, um curso X. Se eu estiver seguro no meu curso, eu não preciso fazer confusão contigo. Exatamente. Tá a ver? Eu estou ciente de que, ele está falando que o curso dele é melhor. É na conta dele, ele acha que sim, tudo bem. Eu também estou na minha e estou ciente de que o meu é melhor, não é? Então, agora, quando a pessoa vem e começa já a fazer confusão, é porque ele está inseguro naquilo que ele acredita. Tá Exatamente. Ele está a fazer confusão naquilo que ele acredita. O que acha sobre isso? Nós precisamos olhar pela estrutura do nosso Sistema Nacional de Saúde. Nós temos 3 níveis, não é? Salvo se eu estiver errado, mas no uso das minhas faculdades mentais, temos o nível primário, secundário, nível terciário. Muitas das vezes as abordagens dos nossos colegas de outras áreas do saber deve-se ao facto principalmente de que os enfermeiros são, não é, os profissionais que asseguram a estrutura de um hospital.
mas não poderíamos olhar por ali. A pergunta seria, por que eu, como enfermeiro, devo fazer o papel do médico? Ao respondermos essa pergunta, daremos conta que há carência, portanto, de médicos. Exatamente. O que faz enfermeiro se sentir o dono do hospital e que, de facto, até um certo ponto, nas áreas recônditas, de facto são, é a carência de médicos. Nós, a título de exemplo, temos o Dr. Domingos André, que é licenciado em enfermagem, não é? Trabalha numa das áreas recônditas. Ele lá é médico. Lá é médico, é o diretor geral, o diretor clínico, é tudo. Por quê? Por carência. Por que um enfermeiro poderia exercer a tarefa de um médico? Porque há carência de médico. Ok. É só isso. Okay. A relação entre enfermeiro, médico ou médico e outras áreas do saber, relativamente na área de saúde, é uma relação interespecífica harmônica e não desarmônica. Seria mesmo harmônica. Agora, é um problema de personalidade e insegurança na formação que a pessoa faz. É que a pessoa tem intenção de encontrar uma qualidade em um curso, mas numa opção errada. A pessoa tem intenção de encontrar qualidades de médico no curso de farmácia, no curso de enfermagem, no curso de radiologia, e ao decorrer da formação se percebe que de facto não são as qualidades que ele procurava e pode seguir dois caminhos: ou convence-se que de fato precisa seguir a medicina, onde encontrará as qualidades que ele pretende, ou frustra-se e fica a fazer confusão. Só. Antes de começarmos a falar sobre essa frustração que muitos colegas têm, né, que vão procurar medicina em outros cursos e acabam no futuro se frustrando, vamos focar sobre a nível de preparação. Você, assim como eu, a tua trajetória é a mesma. Ok. A tua trajetória foi a mesma que a minha. Você saiu do IGE, né, do IMS, nas condições que nós conhecemos, a nossa província lá. Exatamente. E decidiste vir aqui em Luanda enfrentar o desafio que aqui tem, porque aqui todos nós sabemos que aqui é muito desafiador, né? Porque você tem que competir com vários outros monstros de várias outras províncias, não é? Aí é como se fosse um filtro, aí vai filtrar os bons de todos os lugares. Exatamente. E aí você chegou até aqui agora. Eu queria que você nos explicasse a trajetória que você teve que... O que é que você teve que fazer para sair do IGE até aqui em Luanda e conseguir uma vaga na Universidade Agostinho Neto. De facto, foi um percurso muito desafiadora, mas muito desafiadora. Tal como o doutor fez menção, a princípio não é fácil estudar numa província como o IGE, e nós temos que ser lúcidos e claros, não é fácil, há muitas dificuldades. E nós, é claro que a sociedade é feita por todos nós. Foi graças a vários colegas que, com muita humildade, eu reconheço o esforço. Aproveito citar o colega Willy Kibaquila, que é uma pessoa que eu tenho como irmão e que sempre ajudou-me. Tive momentos que pensei em desistir, mas graças a eles e outros colegas que motivaram sempre a não desistir. E até porque a própria palavra desistir termina com ir. Então, partindo desse pressuposto, acreditamos que poderíamos ir e chegar sempre distante. E dali, a fase mais desafiadora foi ter que sair, porque nós estudávamos na sede do IGE, não é? O próprio município do IGE, para além de província, tem como sede o município do IGE. E nós fomos fazer o estágio curricular em Maquela, uma zona extremamente recôndita, em que a água era difícil, muito desafiadora, mas muito desafiadora. E ficamos lá por um tempo. Era a época de Covid, sabe? Recordei, era a época de Covid. E o país ficou, o mundo, não é, todo ficou em desequilíbrio. Então foi muito desafiadora, mas muito desafiadora. Nós saímos, a instituição, não é? Emitiu um despacho que todos tinham que sair do estágio com uma urgência devido à pandemia.
estava a se agravar, então retrocedemos para o IS. Depois de lá ficamos um tempo, as coisas tentaram abrandar e retornamos da instituição, fizemos trabalho final de curso, também foi uma fase desafiadora, terminamos com sucesso e mais uma vez agradecer aos nossos docentes do Instituto Técnico de Saúde do IS e de lá procuramos mecanismos possíveis e viajamos para Luanda. A chegada para Luanda foi sim difícil, mas a nível de hospedagem não foi difícil, porque claro, somos filhos de casa, crescemos aqui e fomos apenas no IS fazer o ensino médio, em detrimento das condições daquele momento. Na pasta. E conseguimos chegar, temos família aqui, fomos acolhidos aqui e então fomos indo estudando. Agora, especificamente sobre a preparação foi uma fase mais difícil. Grava para a história. Doutor Mário, a preparação foi uma fase mais difícil, porque foi uma fase de extrema imaturidade científica. Eu particularmente não sabia quais matérias estudar, quais matérias caem mais no exame de acesso. Era muita imaturidade científica. Por isso que eu já, mesmo estando no IS, não é, já me inspirava no Dr. Mário, e quando cheguei ao Dr. Mário recepcionou-me e foi dando aqueles inputs, mas não era com muita congruência e fez com que a gente tivesse a nossa primeira queda, não é? A nossa primeira queda foi tão dolorosa. Eu conheço a dor de não passar no exame de acesso, conheço muito bem, acho que mais que muitos que não foram admitidos dessa vez. E estamos aqui para inspirar também. É muita coisa para falar, em resumo. Se tiver uma outra questão mais específica... Ok, tem muita gente que basta cair pela primeira vez, se sente extremamente derrotado e acaba desistindo. Dá o teu testemunho, quantas vezes você tiveste que cair para conseguir o êxito? Relativamente a isso, em 2021, não é, foi o primeiro ano que eu fiz exame de acesso na Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto. Foi em 2021, que foi um período de extrema imaturidade científica, como eu já disse, e não tinha tanta noção, e era na pressão, chegava tarde em Luanda, e infelizmente tive a queda. A queda doeu, não é? Reconheço que doeu, mas fui outra vez. E a outra vez também foi sem êxito, e depois veio a sequência das vezes que a instituição ficou por um tempo parado, em detrimento de outras razões, do sistema de avaliação, qualidades e etc, não é? Mas durante esse tempo aprendi muito. As pessoas têm critério de culpar a instituição, não é? E aproveito já a apelar ou exortar, enquanto tivermos o hábito de culpar a instituição por não sermos admitidos, vamos continuar a cair. De facto, é preciso reconhecer as falhas. Reconhecer em medicina, não é? Já me sinto apropriado para falar de medicina. Sou estudante de medicina. Demorou, mas chegou. Sim. Em medicina sempre se diz: reconhecer a doença é o primeiro passo para a cura. Quando você reconhece que de facto falhei, estás a te dar uma nova oportunidade para recomeçar. Eu ouvi muitos comentários, não é? Não, mas eu mesmo que fui na igreja, rezei muito, mas fiquei. Não é sobre rezar muito. Calma, como é que encaras os que só vão fazer a prova com a oração? É isso que eu queria dizer. Pessoal, não é sobre rezar muito. Também não é sobre estudar muito sem rezar. As duas coisas têm que caminhar. Há que haver, não é? Tem que haver um equilíbrio. Tu não podes rezar tanto, estudar pouco, não vai acontecer milagre. Pode esquecer. Reza sim, é preciso acreditar em Deus. Tu tens que saber que quando colocas o alarme, quem te acorda é Deus e não propriamente o alarme. Tá bom, isso é um facto.
Mas Deus dá de comer a todos os pássaros, mas não joga a comida no ninho. O pássaro tem que fazer esforço de sair do ninho e ir à procura da comida. E você, ser humano, olha que o ser humano, na perspectiva de Emile Durkheim, o ser humano é um ser biopsicossocial, porque nós temos uma origem biológica, temos uma psique que é a base dos fenômenos psíquicos e temos uma sociedade que estamos inseridos. É preciso você exercer um esforço e não simplesmente fazer uma série de vigília na igreja. E muitas das vezes vocês dormem mesmo na igreja, que chega mesmo na igreja, dorme mesmo até dia seguinte, não reza. E você fica milagrosamente à espera que passa os exames da CC, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tens que estudar, 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 estudar. E quando falamos de estudar, estudar é um processo solitário e ativo. Geralmente não existe grupo de estudo. Ah, porque nós temos nosso grupo de estudo, vamos passar no exame de acesso. Não vamos passar. Existe sim consultas, nós podemos ter um grupo de consultas para discutir coisas, para discutir ciência, de boa. Mas você só estará a estudar no momento que estiveres sozinho, num ambiente confortável, com materiais e uma caneta na mão para escrever tudo o que você estuda. E quando falo de escrever, não estou a falar de digitar. Nós temos a mania de ficar no PC, a pessoa está... Não. Aquilo é digitalizar, não é escrever. A nível da neurociência, o Dr. Mário pode comprovar, existe uma diferença, não existe diferença em teclar a letra A do computador e a letra B. Mas existe diferença em escrever a manuscrito, a letra A e a letra B. Você emite sinais neurológicos diferentes e você vai expandir a sua capacidade cognitiva. É isso que se precisa fazer. Com relação a esse ponto, esse é o foco. Porque eu vejo muita gente que se foca mais na oração. Eles pensam que a oração, o poder da oração só está no esperado com os braços cruzados na sombra da bananeira. Não, nunca. Eu acho que, na minha percepção, depois podes dar a tua percepção também relativamente a isso. Eu acho que quando a oração funciona sempre, mas não funciona do jeito que você pensa que vai funcionar. Exatamente. Se você pedir, por exemplo, que Deus te abençoe, obviamente que Ele vai te dar saúde, diferente de muita gente. Se tu fores no hospital, vai só no Maria Pia, tem muita gente acamada, não tem saúde, quer dizer que você já é um privilegiado por ter saúde nesse momento. Exatamente. E essa saúde que você tem vai ser suficientemente capaz de quê? De te dar energia para você estudar e ir atrás dos seus objetivos. E não é sair fazendo porcaria na rua. Espera que Deus te dê o que você está pedindo. Qual é a tua percepção sobre isso? Eu concordo plenamente com a sua linha de pensamento, concordo plenamente. Não existe milagre, ok? Atenção, nesta perspectiva não existe milagre. Depois de você rezar, e que muitas das vezes as pessoas esquecem, não é? É importante sim rezar, mas na mesma linha de pensamento ou na mesma súplica que tu faz para com o soberano dos soberanos, é na mesma proporção que tens que trabalhar. Então, você vai pedir, por exemplo, Deus me facilita para ser admitido no exame de acesso. E você simplesmente fica a passar tempo no Facebook ou em qualquer rede social. Não. O que você pede, trabalha naquela proporção para que Deus te faça alcançar. Exatamente, exatamente. Não é você pede e fica relaxado. Não, eu já pedi, você é admitido, eu mesmo sou da Pentecostal, aí mesmo não tem como. Não. E eu conheci pessoas que realmente, porque durante esse tempo fomos desenvolvendo muitas capacidades e graças a Deus também já tivemos do lado da docência e nós partilhamos sempre ciência com pessoas. Enquanto professor, eu tive alunos também que falaram, professor Fernando, eu fico das 18 até as 3 sem dormir. Para nós que somos viciados em estudar, eu achei bom. Falei, essa aqui está a estudar bem. Só que ele depois terminou a frase, mas não passa todo o tempo a estudar, fico no TikTok. Meu Deus. Aí estragou tudo. Como é possível uma pessoa que tem tanta sede de ser admitido no melhor curso do mundo
e fica mais de 5 horas de tempo nas redes sociais. E você fica a ver influencers, você fica a ver pessoas que já têm emprego. Você vai ver um vídeo do influencer realmente que ganha por aquilo. Ele, é o trabalho dele, ele tem rendimentos com aquilo. Não estou a desmotivar, não é? Aconselho, inclusive, a seguir o melhor influencer para ingresso de medicina em Angola, Dr. Mário Bartolomeu, em todas as redes sociais. Exatamente. Porque isso sim é benéfico. Certo. Agora, quando vocês ficam a ver coisas que não vão vos trazer créditos a nível da ciência, nem desenvolvimento, tens que te redefinir o que é que você realmente precisa. Ou precisas te enquadrar no mundo das músicas, porque que você gosta, ou Kuduro, porque que você gosta, ou festas. Seleciona primeiro o seu ambiente e faça tudo que aquele ambiente realmente exige. Se o teu ambiente, que você próprio, por sua livre e espontânea vontade escolheu, é ambiente estudantil, tens que cumprir com todas as exigências do ambiente estudantil. Não é possível escolher estudar e não fazer de facto coisas que te levam ao êxito ou sucesso acadêmico. Não é possível. Exatamente, porque como é que você, qual a leitura que você faz? Eu na minha perspectiva, eu só quis fazer medicina quando eu terminei o ensino médio. Eu disse, não, eu prometi a mim mesmo. Eu disse, se eu não passar em medicina, eu não vou estudar, não vou fazer licenciatura, vou ficar assim a vaguear na rua, mas também não faço outro curso. Porque eu fiz análises clínicas. Exatamente. Outros viram me aconselhar, não, faz embora também análises clínicas, não sei quanto mais. Eu disse, não quero isso. Eu acho que você também tinha esse tipo de pensamento, né? Exatamente. Aproveito confessar uma coisa que muita gente também, né, tem essa percepção. Quando eu fiz o ensino médio, que foi sempre, eu gosto de chamar período de extrema imaturidade científica, porque foi mesmo. Eu pensava que a enfermagem é precedência de medicina no ensino superior. Não, pessoal. A título de exemplo, uma vez no exame de acesso, a fazer inscrição, não é? Me deparei com alguém que tinha feito enfermagem no ensino médio. Ele disse, você que fez radiologia no ensino médio, porque eu fiz radiologia no ensino médio. Sim. Você que fez radiologia no ensino médio, como é que teve que se inscrever em medicina? E eu lhe perguntei, e você também fez a enfermagem, como é que teve que se inscrever em medicina? Me responde, não, medicina é continuidade da enfermagem. Não! Não é! Enfermagem é uma outra coisa. E de fato, medicina é uma outra coisa. Então há muito essa confusão, mas não obstante a isso, eu sempre tive sonho realmente de ser médico, sempre tive sonho, mas é claro que ao longo desse percurso entre desejos e sonhos, apareceram mais ingredientes que de facto fizeram com que esse sonho se tornasse cada vez mais rígido. De facto, eu tinha desejos de fazer medicina, desejos passou a ser sonho e hoje em dia o sonho passou a ser uma sentença. Digo que medicina deixou de ser sonho, passou a ser sentença, porque eu realmente em 2022 vi a minha mãe a perder a vida aqui em Luanda, num dos hospitais de terceiro nível do nosso Sistema Nacional de Saúde e infelizmente por negligência médica. Foi um momento de extrema dor para mim e foi um momento que a medicina passou a ser sentença para mim mais do que um sonho. Por quê? Porque na minha dimensão analítica, se existisse uma área que de fato alguém poderia chegar num velório como profissional e voltar à vida de alguém, seria o auge da ciência. Chegar num velório e voltar o ente querido à vida seria o auge da ciência. Mas Deus não nos deu esse poder. Mas temos uma área próxima que podemos causar com conhecimento sistematizado para prolongar a vida e evitar a morte por instante, nem que for por um segundo. Sei que hoje em dia, como estudante de medicina e futuro médico, quiçá especialista em neurocirurgia e nervos periféricos, não vou recuperar a vida da minha mãe. Mas aproveito dizer
que enquanto eu for médico, farei o meu máximo para que ninguém perca a vida nas minhas mãos. Se perder, vai ser por um decreto de Deus e não por tudo que me for conferido enquanto médico. Então isso me trouxe muita maturidade, ver minha mãe a falecer. A minha mãe faleceu por uma hepatopatia. Lógico, as nossas mães cresceram em zonas rurais, não é? E tinham sempre a percepção de que o tratamento fitoterápico à base de folhas resulta em todos os casos. Então ela esteve um tempo doente lá na província e foi fazendo tratamentos fitoterápicos. Infelizmente acabou por sobrecarregar o fígado e teve uma hepatomegália. Quando a gente se apercebeu a nível da família, fizemos os possíveis, não é? Houve uma transição de lá para cá. Infelizmente perdeu a vida. Não gosto muito de falar desse episódio, só falo porque foi uma pergunta e é preciso mencionar para que de facto vocês entendam que sonhos são projetos de vida. Não renunciem aos vossos sonhos. Sonhos não são desejos. Desejos são sentimentos superficiais e sonhos são projetos de vida. Portanto, se teu sonho é ser médico ou médica, não desista. A própria palavra desistir termina com ir. Então estude. E nós estamos aqui para passar o conhecimento que não nos pertence, que também nos foi passado, e claro, o Dr. Mário é uma pessoa principal, não é? Um mentor para mim, e nós podemos também mentorar outras pessoas, porque conhecimento é bom e partilhá-lo é melhor. É uma sequência de aprendizagens. Exatamente. Yeah. Por isso, quando você foi admitido, eu fiquei muito feliz, porque eu testemunhei as tuas batalhas, as tuas dificuldades, testemunhei o quanto você gostava muito de fazer medicina. E, muito sinceramente, você já deveria ter entrado há muito tempo. Mas são vários outros fatores, né? Se calhar também, para quem acredita em Deus, sabe que Deus age no tempo certo. Exatamente. Acredito que Deus tinha um plano melhor para ti e aquela altura não era a melhor altura. Eu sempre faço essa leitura, porque exatamente, porque muitas das vezes o que nós achamos ser um azar, se calhar é Deus abrindo o terreno, abrindo espaço para que nos dê algo grande. Exatamente, porque eu também, né, sou alguém que já fracassou muito na vida em muitas coisas. Ok. Já fracassou muito na vida em muitas coisas. E muitas coisas que eu vi que antigamente era um fracasso, hoje em dia agradeço a Deus por ter me libertado daquilo. Exatamente. Por um exemplo prático, quando eu cheguei aqui em Luanda, vi com o propósito de fazer medicina, assim como você. A primeira vez que eu testei para a Universidade da Oxford, não passei, não fui admitido. Eu me lembro muito bem, aquilo me doeu muito. Porque isso dói, mano. Imagina você ir ver na pauta o teu nome não admitido. O coração pica. E depois na UAN tipo, escreve excluído, né? É como se você fosse um pecador, estás excluído do reino dos céus. É extremamente doloroso. Por isso eu partilho a mesma ideia. E há que se rever para pessoas que acreditam sempre em Deus, não é? Há sempre, as coisas são correlacionadas sempre. As coisas são sempre correlacionadas. Há uma falha também que eu verifico em algumas pessoas. Às vezes nós pedimos coisas em Deus que realmente nós próprios reconhecemos que não estamos preparados para tal. Acho que você pediu uma coisa tão grande. Por exemplo, eu não posso pedir, ao nível da minha percepção, eu não posso pedir um voo se não sei pilotar. Se bem que eu posso ter um piloto, tá bom. Mas eu não posso pedir um carro se ainda não sei conduzir. Vou pedir, Deus, me capacite por essa coisa que eu tanto quero. E depois me ceda essa coisa, por favor. Tá vendo? Porque tem muita gente, não vou querer te interromper. Tem pessoas que basta conseguir, por exemplo, 5.000 kwanzas. Em casa já deita a panela de rama. Fica, vou comer essa porcaria. Imagina, como é que Deus vai te dar grandes coisas se você, quando tens um pouco, ficas maluco, traz a tua mulher, bate pessoas e tal, por causa humilhas as pessoas.
não estás preparado para ter aquilo. Também Nunca. como em medicina, você não pode passar em medicina enquanto fores um preguiçoso, porque a faculdade de medicina exige que você estude. Muito, muito. Sobretudo, fazer menção à Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinho Neto. Sempre que eu falar Faculdade de Medicina, é a Universidade de Agostinho Neto. Não é desprezar, existem muitas faculdades de medicina no país e por sinal bons, mas estou a falar da melhor. Isso também é um facto. A Universidade de Agostinho Neto é a mais antiga e mais prestigiada casa do saber médico em Angola. Exatamente, tem muitas universidades hoje em dia que tendem a competir com a Universidade de Agostinho Neto. Esquece! Mas você, tipo, ele como sabe que não pode competir, Não pode. mas vem competir, as pessoas são irracionais, mano. Eu já começo a chamar isso de uma doença. As pessoas desenvolvem sempre um sistema de defesa para algo que não concordam ou para algo que ele não acha. Tipo, a título de exemplo, no exame de acesso, quando as pessoas ficam, não, a máquina da ONU, essa máquina, não, eu rezei muito. Ah, não, ninguém passa se não dá gasosa. Isso é verdade, isso é verdade. Nunca! Eu não O conheço problema ninguém, eu não dei vai gasosa a dar ninguém. gasosa a quem? Você não conhece ninguém. E as pessoas nos conhecem, claro que vão comentar. E as pessoas conhecem a nossa trajetória. A nossa trajetória é clara. Tivemos queda. No momento de queda, não viram nada. Quer dizer, no momento de vitória, deram gasosa. Não, isso não existe. Não existe na Faculdade de Medicina, mas não existe mesmo. Essa doença de criar autodefesa tem que acabar para quem quer ser admitidos, para os que não foram admitidos. Sim, admitimos que há falhas no sistema, não é? Por exemplo, esse ano vimos pessoas com 5 valores, viu escrito admitidos. Até são um erro de sistema. E esses aqui, conseguiram matricular? Infelizmente não. Felizmente não, porque com negativa não se aprova. Sim, a Faculdade de Medicina é uma unidade orgânica muito séria. O que aconteceu? Quando nós fomos para fazer a matrícula, fazer a matrícula. Os de 5 foram mesmo lá se matricular. Foram lá, são teimosos. Eles são corajosos, mano. Poxa, ei. Quando fomos para fazer a matrícula, já tinha a lista definitiva lá. E antes de você passar na sala de matrícula, consultavam novamente. E teve uma nota de corte. A nota de corte de medicina foi 12.280, se a memória não me escapa. Todos que tiveram nota abaixo disso não foram admitidos. Imagina de 11, de 12 mesmo ponto, 12 pontos ficou. Você de 5, mano. Não tem opção. Então aquele foi um erro do sistema. E todos que tiveram nota negativa, o site depois conseguiram resolver o problema e viu mesmo escrito excluído ou não admitido, no caso. Então só foi um erro de sistema. Agora, máquina mesmo fazer correção, assuma sempre a culpa. Assumir a culpa estaria a te dar uma nova oportunidade. As pessoas quando ficam no exame de acesso, falo isso também por experiência, existe um período de choque, porque dói. Ficar no exame de acesso de medicina dói, mas dói mesmo bastante. Dói bastante, que você entra num período de choque. O que você... Esse período de choque só acontece para os persistentes. O que acontece? Você fala que tá bem, fiquei, mãe. Você começa a estudar de novo. Começas a estudar de novo. Um dia depois de ter visto o teu resultado como excluído ou não admitido. Mas esse período de choque você não estuda porque estás a te dar uma nova oportunidade. É por causa da dor em relação do resultado negativo que tu tiveste. Eu não aconselho estudar nesse período de choque. É preciso viver esse período de choque como ser humano, deixar o período de choque passar e se dar uma nova oportunidade e voltar a estudar de facto novamente. Voltar a estudar de novo, Dr. Mário, gosto de fazer menção nessa parte, ainda bem. Voltar a estudar de novo não é fazer tudo de novo conforme fez na vez passada. Vais ficar de novo. É você corrigir os erros. É corrigir os erros. E acrescentar a forma de estudar tem que mudar. Quer dizer, se repetires a mesma sequência, não mudaste. Exatamente. E a mudança dói. A mudança dói. Se estudavas 25 minutos, passa a estudar o dobro. Um erro também.
a cada vez vou recordando coisas que são de facto importantes para quem quer se levantar, e é imperativo se levantar para quem quer ser médico, porque medicina é um trabalho de persistência, mesmo dentro da faculdade. Atenção, os exames de acessos de ingresso à medicina em Angola não são um meio credível da avaliação das nossas capacidades cognitivas. Um ponto. Não significa que os que ficaram não têm capacidade cognitiva de fazer medicina. Também não significa que os que entraram, de facto, são os melhores que têm a capacidade cognitiva de fazer. A título de exemplo, eu estou aqui. Eu já fui rejeitado na Universidade de Augusto Neto. Já reprovei. Não há uma vez, já reprovei. 2, 3, por aí fora. Mas hoje entrei. Então, ficar no exame de acesso não significa que não tens capacidades cognitivas para enfrentar esse curso. Apenas tens que te rever, e se de facto é teu sonho, levanta, faça de novo, fazer de novo. Atenção, não é repetir a mesma coisa, é fazer diferente. Outra coisa, eu vejo sempre pessoas no acto de preparação tendem a resolver exames passados. Resolver exames passados sem conhecimento, não estás a fazer nada. O que é que vai acontecer? As pessoas memorizam as alternativas certas, não é? Okay. A principal diferença entre uma célula procariota e eucariota deve-se à ausência de núcleo, não é? No procarionte, e presença do núcleo na eucariota. A pessoa memoriza que núcleo é o principal que lhes diferencia, não é? Ele não memoriza o núcleo de fato, memoriza a linha A. Sabe? Ele memoriza a linha. Sim, e na prova pode aparecer a mesma questão, só que o núcleo sai da A, vai na C. Aí onde ele cai? E ele memoriza a questão e a alternativa. Não, eu fiz minha prova. Atenção, a UAN tem uma coisa, a UAN, a Universidade de Augusto Neto, cobra as questões de uma forma microscópica e não macroscópica. A Universidade de Jean Piaget, por experiência também, tem o critério de cobrar a nível macroscópico. Ele pode simplesmente pedir entre a laringe e a faringe, não é? Qual delas faz simultaneamente parte do sistema respiratório e sistema digestivo. Não é? É claro que a faringe faz parte do sistema respiratório e também do sistema digestivo simultaneamente. Certo. Isso é a nível macroscópico. Na UAN não é assim. Na UAN, no mesmo fórum, ele pode te perguntar se é possível encontrar cílios no trato respiratório. Vai buscar coisas pequenas. São coisas microscópicas. E você fica, mas cílios no sistema respiratório? Cílio é quê? Cílio é quê? E tá lá, sabe? É preciso prestar atenção a questões de especificidade, porque eu conversei com muita gente que ficou, não é? E foram me puxando no off, e a tentar ver sempre naquela, né, na defensiva, de dar culpa sempre na instituição. Não, eu fiz minha prova, a prova estava básica, mas eu fiz algumas questões de avaliação diagnóstica, de especificidade, e eu vi que a maioria das pessoas que se acham duro e ficam no exame tem falha nas questões de especificidade. Para essas pessoas, tão bom a nível básico, ok? A nível macroscópico, tão bons, mas precisam trabalhar especificidade, porque a UAN cobra sempre especificidade. A prova da UAN, sempre digo, é dividida em 3 partes. Tem uma parte super fácil, todo mundo acerta. Pode te perguntar o significado de ATP, todo mundo já sabe que é adenosina trifosfato, todo mundo sabe, essa é questão fácil. É para não tirar nem zero. Só para não tirar zero, mas teve zero, infelizmente. Esse é aquele mesmo que só vai lá, um brincalhão, aventureiro. E depois tem a parte mediana, que são as questões que exigem um bocado de atenção. E tem questões de especificidade, é para a pessoa mesmo que realmente preparou. E depois tem uma parte também impossível. Claro, a matemática atualmente que se coloca no exame de acesso é totalmente desnecessário, mas desnecessário, na minha opinião, é totalmente desnecessário, mas não é algo que não se trabalha. As pessoas podem se trabalhar, e quanto mais desafiadora a coisa for, claro, a coisa for, melhor, não é? Porque tu terás uma nova oportunidade de provar se realmente mereces ou não. Agora, ainda nessa doença de sistema de defesa, o que acontece a nível agora das instituições, tipo das faculdades de medicina? Algumas faculdades de medicina, o conforto que eles se dão é que não, a UAN é a mesma coisa com a faculdade X, é a mesma coisa com a faculdade Y,
porque os professores são os mesmos. O vosso próprio também não se prove. De facto, alguns docentes são iguais. Mas o mesmo docente, da forma que ele se comporta na mãe, nem da forma que se comporta lá. Exatamente. É totalmente diferente. Primeiro mesmo, as instituições privadas são tidas como uma empresa, onde os estudantes são clientes na maior parte das vezes. Há um certo ponto de tolerância, de ponderação. Mas não vamos aqui citar nomes, mas nós já tivemos com entidades na Faculdade de Medicina ainda ontem a nos reconhecer. São entidades que estão noutras instituições privadas de medicina, mas a reconhecerem que a Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinho Neto é a melhor de Angola, e isso é indiscutível. E depois é que vem, aquelas são mesmo secundárias. Então, eu sempre dizia, para mim, se eu tiver que fazer formação fora de Angola, se tivesse oportunidade, faria, na boa. Fora de Angola, claro, nos países desenvolvidos. Não estou a falar de Moçambique, não estou a falar do Congo. Não faria medicina em Moçambique, não faria medicina no Congo. Podem ter qualidade, mas eu não faria. É uma questão de opinião, não faria. Então, se tivesse que ser em Angola, tinha que ser na melhor de Angola. Então, sobre isso, se teu sonho também é realmente fazer parte da melhor universidade do país, estas são as dicas. Não desista e não te imuna, ok? Não coloca imunidade. Não, estou no Piaget, tá bom. Piaget forma ótimos médicos. Temos grandes exemplos, Dr. Valdano, não é? São médicos formados a título de exemplo. Mas isso não coloca o Piaget acima da UAN. Isso é uma realidade, é um facto e não é achismo. Exatamente. Então, foi um programa brutal. Terminamos agora, né, nesse exato momento, a mais um episódio do MB Podcast. Então, para você que não se subscreveu, subscreva agora, deixa o seu comentário aí, né? Deixa a sua opinião. Eu gosto de ler os vossos comentários. Podem, eu sei que vocês vão criticar muito, mas a vida é mesmo assim, nós estamos aqui para sermos criticados. Então, Fernando, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui. Eu sinto-me aturdido e lisonjeado mais uma vez. Boa. Pelo esse convite, é sempre um prazer. Esse é um mestre para seguir. E falando sobre críticas são opiniões sobre o juízo de valor de alguém. Certo. Então não muda nada em alguém. Façam medicina, preparem-se novamente e nós estamos aqui para guiá-los. Certo. E será um grande prazer. Obrigado. Boa, medicina é o melhor curso do mundo. E seja o próximo aprovado em medicina, né? Seja o próximo aprovado em medicina. Boa.